In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, caríssimos, na quarta-feira da sexta semana depois de Pentecostes, celebrando São João Gualberto. Vejam então, queridos, este homem ainda não tá molhando o quadro? Não vou tirar. É melhor tirar. Não, vou ter. Então, este homem que é um homem de armas, né? Eu lembrei de manhã, depois esqueci. Encontrou o assassino do seu irmão e poupou-lhe a vida, porque era uma sexta-feira santa. Essa barbaridade. Deus nos acuda. Mas tornou-se então um grande homem, um homem de igreja, precursor do Concílio de Trento, reformador do clero. Reformador do clero. Dito e sabido que a igreja atravessa uma grande crise, queridos. Quem é que não reconhece? Não, eu fico admirado de pensar que tem ainda aqui, e tem, são muitos, que dizem, não, a igreja está bem, nunca esteve melhor. Nunca esteve melhor. Alguém ajuda a Mari ali, porque ela é muito baixinha para fazer aquilo lá. Ai, é isso que eu não posso fazer. Tá bem. Então, sim, há aqueles que dizem que a igreja está bem, não precisa, nunca esteve melhor nos seus dias todos, que agora sim, não, eu leio isso, por falar em mergulho, povo dizendo aí, eclesiásticos, dizendo que finalmente, e é agora que a igreja se tornou igreja, não era igreja até agora, virou igreja agora com mergulho, depois de mergulho, só com mergulho a igreja virou igreja. Queridos, ele acaba de eleger outros 21 cardeais, mais 21 cardeais. Breve teremos o consistório. Quer que eles já estejam com o chapéu cardinalício para o sínodo de outubro. Então, se nós vamos examinar os escolhidos, hein? Eu nem falo. A verdade já nem me interessam mais, queridos. Olha, a contra-igreja, essa igreja bergoliana, já nem me interessa mais. Se ainda olho alguma notícia, é porque sei que dali vem, contra a verdadeira igreja, vem os ataques mais ferrenhos, mais terríveis. É para nos guardarmos desses ataques que nós ainda precisamos prestar alguma atenção a esta contra-igreja. Sim, de fato, as igrejas que já saíram da Igreja Católica há muito tempo, esses evangélicos todos, essas outras religiões, eu não leio, me mandam vídeos de pastores, eu nunca abro nenhum sequer, nenhum único, mas nem abro. Se eu vejo ali que é de um pastor, eu não abro. Não, pode dizer as mais lindas verdades, não me interessam, porque estão sendo ditas pela boca de um herege, de um cismático. Não me edificam, não me interessa. Não me interessa. Aliás, eu louvo que digam verdades e que digam coisas certas, mas suplico a Deus que de tanto dizê-las e repeti-las, cheguem à plenitude da verdade, isto é, a fé católica. Me ouvindo a mim os meus vídeos, os meus sermões, cheguem à plenitude da fé católica. Isso sim eu louvo. Mas só até aí. E a mesma atitude
estou tomando já com essa igreja, com essa contra-igreja de Jorge Mário Bergoglio. Contudo, ela reveste a oficialidade da igreja. Contudo, ela conserva toda a aparência da Igreja Católica. E os seus cargos, os seus ofícios, por isso, e sobretudo, assim, sobretudo pelo fato de ela ser recente. Dois motivos levam-nos a acompanhar mais de perto a contra-igreja. Ela estar em processo ainda de destruição cada vez maior. Então é algo que está acontecendo. É o crime no seu ato, no seu fulgor. Então por isso é importante acompanhar. Motivo 1. Motivo 2. É porque nós sabemos que de lá é que vem o ataque mais ferrenho à verdadeira igreja, a perseguição. A perseguição. Eles que corroem a fé católica autêntica e verdadeira. Então é preciso estar atento e combatê-los fortemente. Deles é que vem o falso profeta, está lá com eles. Eles estão sendo conduzidos pelo falso profeta, de Apocalipse 13, 11 e seguintes. Deles vem, eles é que nos apresentarão, é ele que vai formar a imagem, a grande imagem do anticristo. Então, é importante acompanhar para nos precavermos desta gente e da perseguição que eles nos fazem. Então, mas de fato, queridos, se já sem nos determos fortemente sobre as nomeações de Bergoglio para o chapéu cardinalício, já nós constatamos cada aberração. Aludia ainda ontem a este bispo português que está encarregado da Jornada Mundial da Juventude, que deve ser lá em Portugal em breve, dizendo que eles não têm interesse em converter os jovens para Cristo. Mas se a igreja faz uma ação, se é de evangelização, como assim não tem interesse de converter? Não, é uma coisa que, se não tem interesse de converter, tem qual interesse? De perverter? De perder as almas juvenis? Não, é um absurdo. Esse homem foi eleito cardeal. Um outro representante de Hong Kong é um homem que Sean chama ele, né? É um homem que defende o pacto feito entre o Vaticano e a China. Bem diferente do cardeal Zen. Ele contrapõe-se ao cardeal Zen, que não tem ouvido nenhum e assistência nenhuma no Vaticano. Ele apoia o pacto que a igreja fez com a China, que está submetendo a Santa Igreja ao comunismo chinês, que persegue as reuniões, a oração católica, que, enfim, extingue a igreja na China. Mas ele defende todas as pautas, e esta é uma das características, diria assim, geral, dos novos escolhidos, defenderem todas as pautas da Agenda 2030. A governança mundial, o aborto, a eutanásia, o casamento homossexual. E esse defende até a ordenação de mulheres.
a ordenação de mulheres ao sacerdócio. Então, olha os escolhidos de Bergoglio. Olha os escolhidos de Bergoglio. E para mais, agora veio o cardeal Miller que foi o primeiro prefeito da congregação da doutrina da fé, que ainda estava sob Francisco, e foi por este defenestrado, essa é a palavra que se deve usar, de forma horrível, sem justificação nenhuma, defenestrou o cardeal Miller, que já não era lá tão grande coisa, enfim, mas ainda queria segurar as pontas da fé, né? Então, o cardeal Miller acaba de dizer, de revelar, que o Dom Tucho, este arcebispo, acho que é de La Plata, na Argentina, Victor Manuel Fernandes, ele já tinha um dossiê na congregação da doutrina da fé. Vejam, a doutrina da fé estava vigiando esse homem e anotando todos os seus desmandos, todas as suas heresias. Já estava lá, na doutrina da fé, para exame e tomada de medidas pertinentes. Este homem foi eleito cardeal e colocado sob a direção da doutrina da fé. Este mesmo que disse que vai dirigir a doutrina da fé à sua maneira, que escreveu aquele opúsculo, livrinho horroroso sobre beijo, sobre beijar, né? Imagina, ai que horror. E assim por diante, esse homem, um completo herege, completinho. Então, aí eu fico me perguntando, queridos, que esta gente pode ainda esperar desta contra-igreja? Que podem eles ainda pensar que vai vir um papa melhor que... Não, normalmente se elege um cardeal como papa. Como ainda podem pensar que pode vir um cardeal melhor que Francisco, né? Que vai reformar a igreja, vai fazer voltar a igreja à sua tradição? Ora, iludem-se quem quiser. Ilude-se quem quiser. Já disse, quero repeti-lo, estamos no fim do mundo, não é no fim dos tempos, não é que a igreja vai ter ainda milhares de anos pela frente, não, estamos no fim do mundo, finzinho, poucos anos nos restam. Vejam, queridos, só para esclarecer esse ponto, sendo Francisco o falso profeta de Apocalipse 13:11 seguintes, ele deve morrer nos 3 dias de trevas. Aliás, ele nem morre. Diz as Sagradas Escrituras que o falso profeta desce em corpo e alma ao abismo para encontrar-se com o anticristo e Lúcifer, que lá já estarão. Ora, Bergoglio tem 80 e lá vai bolas de anos? 86 anos. 86 anos. Quantos anos vocês acham que esse homem vai viver? 1000? Ele é o último. Acham que ele vai viver 1000 anos? Os vossos 1000 anos? Ai, coloquem a cabeça no lugar, por favor. Nada disto. Resta-nos muito poucos anos. E a igreja não terá outro papa. Já não terá outro papa. A nova igreja gloriosa é bem distinta daquilo que pensais. É antes a igreja primitiva feita de volta, naquelas mesmas condições de quando Jesus a deixou. Naquelas mesmas condições. Meia dúzia de bispos, meia dúzia de padres e os leigos todos. Então,
A glória da igreja será a sua pobreza. A glória da igreja será a sua simplicidade. A glória da igreja será a sua fé íntegra. Esta é a glória da igreja. Conservar a integridade da fé católica. Esta será a glória da igreja. E nessa integridade está o Maranatá, à espera de que Jesus volte e volte logo. É isto que vai ornar sobretudo a fé da igreja remanescente, aquela que vai ficar aí nesse mundo, depois que esta gente toda da contra-igreja e de todas as contra-igrejas que se formaram na história já se tiverem ido no grande castigo. Ponto. Ponto. É bem assim. Então, queridos, teremos a reforma da igreja nestes termos, feitas por Deus mesmo. A reforma do clero não virá desse clero corrupto, desses cardeais corruptos e do seu chefe corrupto. Não virá desta gente. Não virá. Será feita por Deus mesmo, através de um grande, avassalador castigo que se abaterá sobre toda a humanidade e que já está eu diria até que já iniciou, ao menos devemos dizer isso desde 2019, mas cujos momentos mais tenebrosos, sim, em breve deverão se desencadear sobre toda a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.